Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que todos estejam aí bem, estejam preparados aí para mais um dia de aula. Hoje nós iremos fazer uma rápida revisão sobre o assunto, que vocês irão estudar para avaliação, que é o capítulo 3, e tem como tema os sistemas socioeconômicos, onde nós estudamos um pouco sobre o sistema capitalista e também estarei fazendo a correção das atividades que foram para casa. Então, eu gostaria, nesse momento, que vocês pudessem aí estar com seu material em mão, o seu livro, para acompanhar a correção da atividade. Então, nós estudamos sobre os sistemas socioeconômicos. Estudamos apenas o sistema capitalista, Depois estaremos estudando o sistema socialista, que é os dois sistemas principais. Então, nós vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre esse sistema capitalista, que ele é um sistema econômico. E estudamos que ele está dividido em 3 fases, onde estudamos aí o capitalismo comercial, o industrial e também o financeiro, onde cada um abordava sobre essas fases aí. Então vocês viram, eu coloquei um vídeo onde falava sobre cada um deles e também sobre essas crises, a crise de 1929 e também a crise de 1970. Então, quem assistiu pôde compreender um pouco o que foi essa crise e o porquê, qual foi o motivo que levou a essas crises. Vimos que esse sistema capitalista, Então, vimos que esse sistema capitalista está sempre se reinventando, que é o sistema onde ele é praticado praticamente por todo o mundo. E em cada uma dessas fases, o qual passou o capitalismo, ele se reinventou para atender às necessidades financeiras da sociedade. Desde o início, o capitalismo ele sempre teve um objetivo. Qual era o objetivo do capitalismo? Garantir a garantia de lucratividade, ou seja, o objetivo do capitalismo é o lucro, como a gente viu aqui nas nossas aulas. Então a gente viu aqui também que ele desenvolveu, o desenvolvimento dele, como foi que aconteceu o desenvolvimento do capitalismo, até chegar ao atual, o qual a gente conhece hoje. Então quase todos os países eles adotaram esse sistema, ou seja, o sistema capitalista. Então, gostaria que neste momento vocês colocassem aí nas atividades. Nós vamos fazer aqui a correção da atividade da página 78 a 80. Então, é importante que vocês estejam aí com o seu livro em mão para você acompanhar aí a correção. E ver aí o que foi que você errou e você possa aí consertar. Aí temos aqui o ensaio geográfico. A primeira questão: se observarmos desde a antiguidade, sempre existiram nações que dominavam as outras e formavam impérios em nome de seus líderes. Cite 3 grandes impérios da antiguidade e explique as suas motivações expansionistas. Então, você iria escolher 3 impérios. Analisa aí a questão. Como grandes impérios da antiguidade, podemos citar o macedônico, o mongol e também o romano. As motivações desses povos eram de quê? De conquistar mais riquezas, mercado consumidor, escravos e cobrar impostos dos povos dominados. Então, nós podemos citar esses três impérios aí, o macedônico, o mongol e também o romano.
E as motivações desses povos era de conquistar mais riquezas, mercado consumidor, escravos e cobrar impostos dos povos dominados por eles, né? Então essa aí seria a resposta. Segunda questão: qual a importância do fenômeno ultramarino e o controle de novas rotas marítimas para a consolidação do capitalismo? Qual era a importância desse fenômeno? Então, o fenômeno ultramarino colocou em prática um novo modelo econômico, em que as trocas comerciais proporcionaram grandes lucros para as grandes potências da Europa Ocidental. Então, este acúmulo de capitais foi fundamental para a eclosão da Revolução Industrial e o início do capitalismo. Então, a importância desse fenômeno ultramarino foi essa, né? Que ele colocou em prática um novo modelo econômico, em que as trocas comerciais proporcionaram grandes lucros para as grandes potências da Europa Ocidental. E esse acúmulo de capitais foi fundamental para a eclosão da Revolução Industrial e o início do capitalismo. Então, esse fenômeno, a importância dele foi essa. Terceira questão: tomando como base os textos lidos, como podemos caracterizar o termo capitalismo? Baseado no que vocês leram, como podemos caracterizar o termo capitalismo? Então, esse termo capitalismo, ele é um sistema em que a propriedade privada, a liberdade de iniciativa e o lucro são suas principais características. Então, aqui, então as principais características é a liberdade de iniciativa e também o lucro. Então, esse termo, capitalismo, é isso. Ele é um sistema em que a propriedade privada, a liberdade de iniciativa e o lucro são as suas principais características. Quarta questão: o capitalismo comercial, ele teve como principal característica a acumulação de capital pelos países europeus. Como era feita a exploração das colônias na fase do capitalismo comercial? Como é que era feita essas explorações? Vamos lá para a resposta. Os habitantes dessas terras dominadas eram obrigados a direcionar sua economia para a produção e exportação de produtos primários em direção aos países dominadores, que, como retorno, importavam produtos manufaturados, né? Então, era assim que era feita essa exploração das colônias na fase do capitalismo comercial. Eles exportavam os produtos primários, em direção aos seus países dominadores e, como retorno, eles importavam os produtos manufaturados. Quinta questão: suas principais características são a livre iniciativa, o predomínio da propriedade privada, dos meios e instrumentos de produção, que são as máquinas, fábricas, terra, etc. A oposição entre capital, ou seja, entre a burguesia, e trabalho proletariado, o trabalho assalariado e a divisão da sociedade em classes. Estamos caracterizando os impérios, o capitalismo industrial, o capitalismo mercantil ou o colonialismo. Então, a resposta certa é a letra B, o capitalismo industrial. Sexta questão: o capitalismo financeiro, ele surgido a partir do século XIX
passou a adotar práticas empresárias monopolistas que passará a controlar a totalidade de uma cadeia produtiva, desde a fonte da matéria-prima até o mercado consumidor. Relacione práticas empresariais monopolistas corretamente. Aí nós temos aqui os cartéis, trusts, holdings e os transnacionais. Então você iria aqui fazer, relacionar. Assim, primeiro quadrinho, número 1, segundo, número 4, terceiro, número 3 e o último quadrinho, número 2. Observe aí se você acertou. Faça a correção. Sétima questão. Diferencie as práticas capitalistas keynesianas das práticas capitalistas neoliberais, numerando as. Aí, número 1, keynesianismo e número 2, neoliberalismo. Então, você ia numerar. Aí temos aí, primeiro quadrinho, protecionismo econômico. Segundo, livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Terceiro quadrinho, Estado regulador. Quarto quadrinho, privatização das estatais. Quinto quadrinho, Estado mínimo. E último quadrinho, empresas estatais estruturadoras. Então, você iria fazer aí, diferenciar. Então, a primeira quadrinho é o número 1, keynesianismo. Segundo, número 2. Terceiro, número 1. Quarto, número 2. Quinto, número 2. E o último, que é empresas estatais estruturadoras, número 1. Oitava questão. O que foi a Grande Depressão? Cite as suas causas e também consequências. Então, vamos lá, observar de vocês. A Grande Depressão foi a maior crise do sistema capitalista, como a gente viu lá no texto, ocorrida no final da década de 1920 e que se alastrou por todo o mundo na década de 1930. As causas dessa depressão: redução das exportações norte-americanas para os europeus, o excesso de estoque de mercadoria das empresas e baixa dos preços. As consequências foram desvalorização das ações das empresas americanas, a quebra na Bolsa de Valores de Nova York, com falência de milhares de empresas, o desemprego em massa que chegou a 30% nos Estados Unidos. Então aí, nessa Grande Depressão, foi a maior crise do sistema capitalista, ou seja, que ele passou. Aí vimos aí a questão das causas e também as consequências dessa depressão. Nona questão. Explique a atuação do economista, John Keynes, na solução da crise causada pela Grande Depressão. Qual foi a atuação, desse economista aí? Então, o capitalismo se reinventou na forma de keynesianismo, baseado na intervenção do Estado na economia, no protecionismo de mercado, na abertura de uma rede de proteção social, que é o seguro-desemprego e também a aposentadoria, na ampliação das liberdades sindicais e na criação de empresas estatais estruturadoras como siderúrgica, petrolíferas e também as ferroviárias. Então aí foi a atuação desse economista aí na questão da crise, dessa crise chamada depressão. Última questão, 10ª. Por que a atuação do Estado é o principal elemento que caracteriza a oposição entre o keynesianismo e o liberalismo clássico? Resposta: o capitalismo
keynesiano era contrário às ideias do liberalismo clássico, por atender que a economia não era capaz de autorregular, tornando o Estado, assim, peça fundamental nesse contexto. Então, aí seria a resposta. Então, aí vocês façam a correção no livro de vocês, veja o que vocês acertaram, que vocês erraram, vocês aí consertem e depois estejam enviando para mim. Então, essa foi a nossa correção da atividade. Esse assunto aqui, né, o capítulo 3, que são o sistema socioeconômico, é o assunto que vocês irão estudar para avaliação. Então, vejam aí, estudem, né, façam aí a correção direitinho da atividade de vocês e depois, né, estejam me enviando. Então, essa foi a nossa correção. Fique com Deus e até a próxima.